Durafloor é um piso laminado de alta resistência, que se diferencia dos outros pisos por ser resistente a desgaste, impactos, queimadura de cigarros e manchas. São 9 linhas e 62 padrões exclusivamente criados para áreas internas e secas. Há um tipo ideal de Durafloor para cada ambiente. Para que a beleza e a resistência do Durafloor piso laminado não se altere, é importante seguir todas as recomendações e cuidados relacionados neste vídeo. Os pisos laminados recebem este nome porque são feitos a partir de um miolo ou substrato de HDFH e são revestidos por camadas que recebem o nome de lâminas e que são responsáveis pela padronagem e resistência ao desgaste. Os pisos laminados apresentam uma solução completa para áreas residenciais e corporativas. Com um desempenho altamente reconhecido no mercado, nossos produtos trazem tendências internacionais de design e tecnologia. Durante o transporte, as embalagens devem ser protegidas para que não fiquem expostas ao tempo. Cuidados devem ser tomados para não danificar os encaixes ou faces do piso. Muitas vezes, é preciso armazenar o Durafloor na obra para posterior instalação. Coloque as caixas sempre na horizontal, em locais planos e fechados, longe de janelas, cobertos, isentos de umidade e intempéries. Atenção! O empilhamento máximo deve ser de 13 caixas ou 4 pallets. Em uma obra, o ideal é que o Durafloor seja o último a ser instalado. A parede deve ser sempre pintada antes da instalação. Verifique se há irregularidades no contrapiso, como buracos ou saliências acima de 3 milímetros, em uma extensão de até 1,5 m, ou cimentado que esteja quebradiço ou com areia solta. Nessa situação, deve ser feita a correção com cimento em uma espessura suficiente para sua regularização e nivelamento. Só siga para o próximo passo se o contrapiso estiver liso, sem irregularidades e isento de umidade. Para verificar se há umidade, basta colar um plástico com fita adesiva e esperar 24 horas. Se o plástico apresentar pequenas gotas d'água de condensação ou escurecimento da superfície, o contrapiso tem umidade e, portanto, deve ser impermeabilizado por um profissional especializado. Não é recomendada a utilização de camadas ou nata de PVA para regularização ou impermeabilização do contrapiso. Você pode instalar o Durafloor em ambientes com pisos de madeira, vinil, cerâmica, pedra e cimento, lembrando que o mesmo deve ser isento de irregularidades e umidade. Atenção! Nunca instale Durafloor sobre carpetes têxteis ou forração ou algum tipo de piso flutuante. Limpe totalmente o contrapiso com aspirador de pó ou vassoura antes da instalação. Isso irá remover resíduos que podem provocar ruído ao caminhar sobre o piso. Importante: não instale Durafloor diretamente no contrapiso, seja ele qual for. Utilize as mantas Durafloor Lisa, Dura-Aero ou Dura-Silent Black. A manta deve ser colocada no sentido contrário ao sentido do piso a ser instalado. Ela deve ser sobreposta pelas abas plásticas que devem ser coladas em toda a sua extensão por meio de seu adesivo. Nunca deixe pontos sem a colagem, o que pode facilitar a ascensão de umidade eventual. Deixe 1 centímetro de manta sobrando junto das paredes. A manta Dura-Silent Black ajuda a reduzir o ruído do ambiente. Para sua instalação no piso térreo, é necessário a colocação de filme plástico de 50 micras sobre o contrapiso para evitar eventual umidade. A partir do primeiro andar, não há necessidade do filme. Coloque as placas de manta Dura-Silent Black lado a lado, não deixando espaço entre elas. Corte os excessos e sobras. Passe a cola em zigue-zague no verso das réguas. Encaixe então régua a régua, certificando-se de que as réguas foram coladas na manta.
Antes de começar a instalação, verifique as metragens do ambiente e faça um planejamento. Isso irá garantir maior aproveitamento do seu tempo, do material e da qualidade da instalação. No sentido longitudinal, a régua é instalada no sentido do comprimento do ambiente. No sentido transversal, a régua é instalada no sentido da largura do ambiente. Já no sentido diagonal, a régua é instalada no sentido diagonal. Ao planejar o desenho para a instalação, a distância do topo de uma régua a outra, ou amarração, deve ser de, no mínimo, 1/3 do comprimento da régua. A amarração pode ter a aparência de emendas regulares ou irregulares, sempre respeitada a amarração mínima. Siga o sentido de instalação escolhido pelo cliente e evite que, no sentido da largura, haja uma fileira de réguas com dimensão inferior a 5 centímetros, ou no sentido do comprimento, evitar uma régua menor que a sua largura. Procure sempre retirar essa diferença na primeira fileira de réguas. A instalação das réguas deve começar sempre da esquerda para a direita, com um encaixe macho voltado para a parede. O encaixe deve ser retirado com serra circular ou tico-tico. Para assegurar a distância de 15 mm, o espaço de dilatação entre a parede e o piso, assim como o travamento do piso até a cura da cola, coloque 2 pares de espaçadores Duraflor no sentido do comprimento da régua e um par na largura, entre a régua e a parede. Em caso de piso com encaixe clique, retire o espaçador quando for colocar os rodapés. Em caso de piso colado, o espaçador só deve ser retirado após 12 horas, pois ele auxilia no travamento do piso. O bloco batente deve ser utilizado para unir as réguas, de forma que não se note sua junção. Quando a régua estiver próxima da parede, como o espaço é pequeno, a barra de tração possibilita a união das réguas. A barra deve ser apoiada no encaixe fêmea e martelada para um encaixe da outra extremidade da régua. Verifique se a parede é reta, de tal forma que o rodapé possa cobrir o espaço de dilatação. Caso a parede onde for iniciada a instalação seja torta, desenhe o contorno dela na primeira fileira de réguas e então corte as réguas na linha marcada. Se encontrar uma abertura entre a parede e o rodapé, que não possa ser encoberta pelo rodapé e não seja possível respeitar o espaço de dilatação, solicite ao cliente a correção da parede por um profissional especializado. Para cortar a última régua de cada fileira, observe o sentido de corte da lâmina tico-tico ou da serra circular, para que o revestimento decorativo não sofra danos durante o corte. Para isso, o piso pode ser cortado com um revestimento decorativo virado para baixo ou para cima, dependendo do tipo de serra ou lâmina utilizada. Se a última régua ficar com menos de 20 centímetros de comprimento, corte uma parte da primeira régua da fileira, pois o seu comprimento nunca deve ser menor que 1/3 da régua. As linhas Unique, Sense, Design, Trend, Studio, Nature e Hits são fabricadas com um encaixe clique, um sistema que não utiliza cola para a união das réguas. Você deve encaixar a régua a ser instalada em um ângulo entre 20 e 30 graus, introduzindo o macho na fêmea da régua já instalada e abaixá-la com as mãos, até que a união entre as duas esteja perfeita. Para encaixar as réguas perfeitamente, você deve pressionar toda a extensão lateral da régua. Para um encaixe no sentido transversal, é preciso a utilização do bloco batente com martelo. Depois de colocadas as 4 primeiras réguas, dê suaves marteladas com um bloco no topo das réguas 3 e 4, fechando os encaixes do topo e deixando as réguas perfeitamente unidas. Para evitar danos nos encaixes do piso e gerar problemas de empinamento, no sistema Ultra Click, nunca utilize o bloco batente no topo, na lateral ou na superfície da régua durante a instalação.
Antes de realizar o encaixe do topo das réguas, pressione a peça plástica para que ela fique na posição adequada, não deixando-a desalinhada. Nunca remova a peça plástica presente no encaixe da régua. Deslize a régua na longitudinal, aproximadamente entre 30 e 45 graus, até que as mesmas se encaixem adequadamente. Caso a régua não encaixe totalmente, bata levemente com a palma da mão ou martelo de borracha ou cabo do martelo. Caso não consiga encaixe, remova a régua e verifique se há algum resíduo. Cantos quebrados devem ser removidos. Se você constatar uma abertura ou um degrau entre as réguas, remova a régua em questão e a substitua por outra. No caso do Duraflor Way, as réguas só devem ser coladas após a verificação do esquadro e alinhamento. Após verificar se as réguas das 4 primeiras fileiras ficaram alinhadas, inicie a colagem destas 4 primeiras fileiras. Aplique a cola Duraflor sempre no encaixe macho. Ela deve envolver toda a extensão do encaixe para evitar possível penetração de umidade e facilitar o posicionamento das réguas. Cole as réguas uma a uma. É importante não deixar pontos sem cola para evitar aberturas, inchaços e ruídos. Para a aplicação da cola, o tubo deve estar levemente inclinado. Não utilize o tubo na vertical. Uma vez instaladas as 4 primeiras fileiras, trave as réguas com a cinta por 20 minutos e com um pano limpo e úmido, seguido por um pano limpo e seco, retire o excesso de cola. Solte as cintas e continue a instalação. Limpe constantemente o pano, evitando derramar cola sobre o piso. Para a instalação na diagonal, as 2 primeiras fileiras de réguas não devem ser coladas depois do corte e ajuste. É preciso que você as retire, pois o espaço servirá de base para a fixação da cinta. Use a cinta durante toda a instalação do piso e, ao final, cole as 2 primeiras fileiras de réguas. Após a retirada dos espaçadores, fixe os rodapés. O rodapé pode ser fixado com parafuso de cabeça chata e bucha ou fixado com prego de aço, sem cabeça, pinador ou então colado. Confira no manual de instalação o tipo de parafuso ou prego que pode ser utilizado com o rodapé escolhido. Para acabamento topo moldura, faça o corte em ângulo de 45 graus com a barra do rodapé na posição horizontal. Após o corte, guarde o pedaço pequeno que sobrou, que deve ser um lado cortado em 45 graus e outro lado em 90 graus, pois esta peça só será usada para o acabamento de topo do rodapé. Vire a serra num ângulo de 45 graus e corte um pedaço da barra de rodapé de onde já foi retirado o acabamento de topo. Após o corte, a parte da frente do rodapé deve ser maior que sua base. Una as 2 partes cortadas em ângulo com cola PVA, resistente à umidade. Para acabamento de topo embutido, faça um corte com a esquadria em ângulo de 45 graus, com a barra de rodapé na posição vertical. Após o corte, guarde o pedaço pequeno que sobrou, que deve ser um lado cortado em 45 graus e outro lado em 90 graus, pois esta peça só será usada para o acabamento de topo do rodapé. Para instalar os rodapés da linha Molding, você irá precisar de itens específicos. Fixe as barras. Faça a furação na barra com broca específica para madeira, considerando um escareado para encaixe da cabeça do parafuso. Para que o parafuso e a barra fiquem totalmente firmes na parede, use buchas plásticas. Após colocá-las, posicione a barra na parede e faça a fixação final com parafusadeira ou chave de fenda. A distância máxima entre as furações deve ser de 60 centímetros.
No caso de rodapés, com 20 centímetros de altura. Alterne a furação para melhor fixação. Quando for instalar o rodapé em uma área ampla, você deverá unir várias barras. Para isso, corte as extremidades das barras em meia esquadria a partir da face principal. Una as barras de madeira que um corte cubra completamente o outro. Fixe as barras perto da emenda, para que fiquem firmes e presas na alvenaria. Para a junção de barras nos cantos do ambiente, corte em meia esquadria as barras que serão usadas na emenda, a partir da face principal. Uma das barras deverá ser cortada invertida, para que se encaixe na outra. Após executar os cortes, coloque uma barra em contato com a outra no local da instalação para ter certeza de que o ângulo está fechado. A Henkel, fabricante de adesivos, desenvolveu uma cola para fixação dos rodapés, sem precisar furá-los. Antes da aplicação, lixe a superfície onde o rodapé será fixado. Após isso, retire todo o pó da parede e também do rodapé. Com um estilete, corte o topo da bisnaga de cola, rosqueie o bico aplicador e coloque-o na largura de 6 mm para aplicação. Coloque então um tubo na pistola aplicadora e aplique a cascola monta e fixa PL 500 em linhas diagonais na face do rodapé que será colada na parede. Para cada peça de 2,10 metros, deve-se aplicar 5 cordões de 9,5 cm para os rodapés de 10 ou 15 centímetros de altura e cordões de 18 centímetros para os rodapés de 20 centímetros de altura, com espaçamento de 40 centímetros cada entre os cordões. Uma vez feito isso, fixe o rodapé exercendo pressão para que o adesivo tenha contato com ambas as superfícies. Na instalação do rodapé pronto para a pintura, após a instalação de todas as barras, aplique massa acrílica nos furos e nas emendas. Espere secar completamente e lixe levemente a massa para eliminar asperezas. Se necessário, aplique massa também junto às paredes para eliminar possíveis imperfeições da alvenaria. Utilize produtos que apresentem baixa retração. Antes de iniciar a pintura, remova totalmente o pó do lixamento. Evite manchar o piso durante a pintura. Cole fita adesiva sobre ele, removendo após a secagem das demãos de tinta. A aplicação da tinta poderá ser feita com pincel, rolo de espuma, rolo de lã ou mesmo com um revólver e sistema de compressor de ar, em caso de disponibilidade. A Duratex também possui uma linha de rodapés à prova d'água, a linha Max, que é fabricada com poliuretano reciclado e valoriza ambientes residenciais, comerciais e corporativos, combinando com qualquer tipo de parede ou piso. E por ser à prova d'água, tem também maior durabilidade e pode ser utilizada em qualquer ambiente interno. Sua instalação é fácil e prática. Como o peso das barras é menor, o manuseio no equipamento de corte fica mais fácil. As barras podem ser cortadas em qualquer equipamento de instalação do acessório em MDF. O importante é manter os dentes da serra afiados para um corte mais limpo. Para fixação, utilize pregos sem cabeça ou pinador pneumático ou cola monta e fixa PL 500. Uma vez terminada a instalação, alguns resíduos de cola podem ter ficado sobre o piso. Para retirá-los, utilize um pano limpo com removedor de esmalte. Para a limpeza diária do piso Duraflor, recomenda-se utilizar apenas vassoura de cerdas macias, aspirador de pó e pano levemente umedecido e bem torcido com um produto destaque laminados, no sentido da textura da régua. Em casos de sujeira excessiva, utilize uma solução de água morna em álcool ou detergente puro no pano. E posteriormente, para retirar o excesso, passe um pano levemente umedecido com água sem deixar escorrer. Atenção! Nunca utilize produtos à base de cera ou produtos abrasivos no Duraflor. Mais do que um piso de qualidade, é você quem está levando a beleza e o conforto de Duraflor para o trabalho ou lar das pessoas. O seu trabalho bem feito é essencial. Tenha atenção e cuidado com o que faz.
Consulte sempre o manual de instalação. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso saque. Bom trabalho e muito obrigado.